Fala pessoal, beleza? Matheus Rocha aqui. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece, nem conhece o canal aqui, eu falo aqui quase toda semana tem vídeo, né? Tentando agora fazer mais vídeos ainda sobre automações, né? Esse universo das automações aí, como que você pode se tornar um profissional de automações ou como você pode utilizar essas automações no seu dia a dia para ajudar aí nas suas tarefas diárias e parar de fazer esses trabalhos manuais que não fazem nenhum sentido. O meu propósito aqui é justamente levar as pessoas a entenderem que hoje nós temos ferramentas e formas de fazer um trabalho manual por meio de máquinas e robôs e não precisar fazer essas coisas manualmente. Beleza? Então, seja bem-vindo. Hoje eu estou com uma proposta um pouco diferente aqui, tá? Uma proposta que eu quero testar. Então, queria muito que vocês deixassem aqui no comentário o que vocês acharam dessa nova dinâmica, né? Que é essa nova dinâmica? A ideia é pegar um cenário concreto de uma coisa real e mostrar como que isso foi automatizado ou tentar automatizar essa questão, tá? De uma coisa que a gente faz. E hoje eu trouxe um exemplo, né, de um rastreador de hábitos, que é isso que vocês estão vendo aqui atrás, que eu comecei a fazer tem um tempo, e eu queria automatizar isso porque é muito chato você ter que entrar na planilha e ficar preenchendo isso, né? Às vezes a gente esquece, a gente não lembra, então eu fiz uma automaçãozinha que a gente conseguia fazer isso, que a gente consegue fazer isso, tá? Então eu vou mostrar aqui na prática exatamente como que eu fiz, tá? No passo a passo, beleza? Se você tem interesse, tá, nesse tipo de automação, eu tenho uma comunidade que realmente ela é gratuita, com incentivo na verdade não, com o objetivo de justamente mostrar para as pessoas como que você pode melhorar o seu dia a dia, né, reduzir seus custos, melhorar sua produtividade, ter uma liberdade de tempo um pouco maior por meio das automações. E essa comunidade é a comunidade Automate, tá? Ela é gratuita. Lá no WhatsApp eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então quem tiver afim vai lá. Porque tem muita coisa boa lá, tá, gente? Tem muita gente avançada, gente intermediária, gente que está começando, empresário, uma série de pessoas lá que se beneficiam, tá? Com essa troca de experiência lá dentro. Então, fica ligado, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, tá? Em primeira mão. Primeiro eu tenho aqui uma planilha, né, que eu já tinha criado. Eu estava fazendo ela justamente manualmente, né? Por isso que eu resolvi fazer essa nova automação. E essa planilha, ela é muito simples, tá? Bem simples mesmo. Eu tentei aqui me basear um pouco naquele processo de gestão de tarefas e tempo, assim, que não sei se você conhece, que é o Bullet Journal. Estava relendo a respeito dele. Achei bem interessante, quem gosta desse tipo de assunto pode dar uma olhada. Bullet Journal, tá? É um método bem interessante que eu estava lendo, então até me inspirei um pouquinho nele. Mas aqui é bem simples, tá? Para esse vídeo aqui, para a gente demonstrar. Eu tenho aqui uma lista de coisas que eu quero medir, tá? Dentro dessa planilha. Então aqui eu tenho, obviamente eu tenho uma data, né? Para eu saber que dia que foi registrado isso. Lembrando que eu faço o registro disso uma vez por dia só, tá? Então eu tenho uma data, depois eu coloco aqui meu peso, me peso todo dia. Né? Tem uma diferença de peso aqui que eu quero saber se de fato eu estou perdendo ou não, que é o meu objetivo. Tem exercício, né? Se eu meditei ou não, se eu li ou não, se eu segui minha dieta ou não, como que estava meu humor e quantos litros de água eu tomei. Tá? Então, obviamente, isso aqui, cada um vai fazer do jeito que quiser aqui, mas como eu disse, a intenção aqui não é mostrar o que eu estou fazendo no meu rastreador de hábitos, e sim mostrar como que eu automatizei, como que isso está ajudando, né, nessa minha liberdade de tempo e facilidade de botar a minha memória, né, para o robô. Então eu utilizei essa planilha, só que como eu não vou imputar os dados diretamente aqui na planilha, tá? Por que eu fiz isso? Porque realmente você fazer pelo celular ainda a experiência do usuário de mexer numa planilha no celular não é legal, né? Então eu estava de saco cheio, e às vezes eu estava com preguiça, estava no meio de uma tarefa ou outra, tinha que registrar, como era difícil, isso não facilitava, né? Então dificultava o processo, muitas vezes eu não registrei, tá? Inclusive aqui eu tive que colocar vários dados fakes aqui, porque eu não registrei nesses dias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma forma mais fácil da gente imputar esses dados, né? Eu falo imputar, tá, gente? Porque, enfim, da gente registrar esses dados ou colocar esses dados dentro dessa planilha, que é por meio desse Typebot, tá? Quem não sabe o que é o Typebot, vai lá e dá uma olhada, porque realmente é uma plataforma muito boa que eu utilizo para criar esses formulários, né? Ela é uma ferramenta gratuita, tá? Tem um plano gratuito que é até muito bom, tá? Inclusive eu uso ele bastante,
que você consegue criar chatbots, chats, né, interação com o usuário, de forma muito simples, sem saber programação, beleza? Então é por isso que eu utilizo ele. Ele é muito dinâmico, muito versátil, inclusive na tela do seu smartphone, fica muito legal a experiência, por isso que eu utilizo. Então vamos utilizar essas duas plataformas, basicamente, tá, para fazer esse nosso rastreador de hábitos automatizado, tá? Como que é esse início desse processo, tá? Depois que você tiver uma conta lá dentro do Typebot, a gente vai criar aqui um novo Typebot, tá? Que a gente justamente vai receber os dados que a gente precisa, que é o dado do peso, da data, enfim, uma série de coisas. Então vamos criar o primeiro, tá? Legal dessa automação aqui, dessa forma que eu estou fazendo agora, é que vocês vão conseguir ver do início ao fim, né, o que eu estou fazendo direitinho, passo a passo, inclusive se eu errar alguma coisa aqui, porque eu acho que é muito importante também no aprendizado a gente errar, né? Então se você vê um erro que eu cometi, provavelmente você vai ficar ligado nesse erro quando você estiver fazendo a sua, e provavelmente isso vai te ajudar bastante, né? Que eu acho que é a diferença entre uma pessoa que tem muita experiência com o desenvolvimento no code, enfim, de processo, para uma pessoa inexperiente, né? Que ela já passou por muitas coisas e ela já errou bastante. Então, ela deixa de errar agora, porque ela já sabe como é que faz. Enfim, dado aí esse momento coach, bora para criar aqui. Então, eu vou criar um novo Typebot, tá? Você pode startar pelo template ou importar um arquivo, tá? Que inclusive eu vou tentar disponibilizar esse arquivo para a galera baixar. Mas eu vou começar aqui do zero, tá? Então, start from scratch aqui é começar do zero. Sempre deixo em inglês, tá, gente? Por conta, escolha minha mesmo. Mas eu acho que ele tem a versão em português. Tenho quase certeza que ele tem uma versão em português aqui já bem traduzidinha. Então vamos aqui o nosso start, essa é a tela do nosso Typebot. E eu vou criar aqui um bot de pegar, rastrear os meus hábitos, certo? Então, eu gosto de começar com uma mensagem, né, de boas-vindas e tal, uma coisinha assim, pra gente não começar já sentando o dedo, como eu costumo dizer. Então eu vou pegar aqui uma mensagem que eu tinha já separado. Mensagem de boas-vindas, então olá, beleza. Então o que eu vou fazer aqui? Tá? Primeiro de tudo eu vou criar um texto, né, porque o bot vai falar com a pessoa que está utilizando o bot. Tá? Então eu pego aqui um bubble de texto, que é o mais simples de tudo, vou colar o texto. Olá, estou aqui para ajudar você a rastrear os seus hábitos. Vamos começar? Beleza. E aí, depois disso, eu vou fazer uma pergunta para ele. Qual hábito que ele quer rastrear hoje? Tá? Por que eu vou fazer isso aqui, tá, gente? Esse exemplo que eu vou dar, eu não vou fazer 100%, tá? Porque as coisas são muito repetitivas e ia ficar meio longo aqui o vídeo, se eu fosse criar todos os meus rastreamentos ali. Então eu vou criar alguns, tá? Então aqui eu vou criar uma caixinha de texto, vou criar outra caixinha de texto, perguntando para ele qual hábito ele deseja registrar hoje, certo? E logo quando ele perguntar isso aqui, eu vou ter que dar uma resposta, tá? E eu vou colocar aqui apenas duas opções, tá? Na verdade, eu vou colocar o primeiro deles, que é o peso, tá? Porque o que acontece? Nesse caso aqui, deixa eu fazer uma outra observação aqui antes, que é importante, tá, gente? É muito importante você entender o contexto da sua automação, por isso que eu estou falando aqui como que eu faço, porque se você vai automatizar algum processo, você vai automatizar qualquer tarefa que seja, primeiro você tem que entender como é que esse contexto funciona para que você consiga dar a melhor solução, tá? Então, você simplesmente pegar o que o seu cliente falou e desenvolver não é a melhor forma possível, porque você não faz aquele papel de analista e você não vai entregar aquela melhor automação para o seu cliente. Então, o ideal é que você faça, de fato, esse papel de análise, tá? Para entender se, de fato, aquele problema que ele está querendo resolver vai ser feito dessa forma. Porque, às vezes, você, como especialista, vai falar, não, você não precisa de um Typebot, você não precisa de um rastreador de hábitos, você precisa de uma outra coisa. Enfim, você tem que entender o contexto. Por isso que eu estou colocando o contexto aqui para vocês, tá? Então, como eu faço o rastreamento, né, a medição do meu peso logo pela manhã, eu tenho dois momentos que eu vou acessar, então, essa automação, né? Uma que é de manhã e outra que é
bem no final do dia, que aí sim eu vou poder saber se eu meditei, se eu fiz exercício, né, se eu li e tal, enfim, todas aquelas tarefas que eu vou fazer durante o dia, e ao final dele eu conseguir saber se eu concluí ou não. Tá? Então, eu vou fazer aqui a da dieta, ou da dieta não, do peso, que é logo de manhã. Tá? Depois a gente pode incrementar isso aqui com outras opções. Então, quando eu faço uma pergunta, obviamente eu vou ter que colocar uma resposta, né? E tem várias formas de a gente colocar essa resposta. Pode ser texto, pode ser botão, pode ser uma seleção. Então, nesse caso aqui, eu prefiro botão, tá? Porque vão ser por volta de 3, 4, 5, acho, opções. Então, eu escolhi o botão. Então, a gente arrasta para cá os botões e vamos ver quais tipos de botão que a gente vai colocar aqui. Eu vou colocar só um, tá? Que é o meu peso. Tá? Eu vou colocar dois, mas só para vocês entenderem como que funciona, mas a gente vai utilizar só esse primeiro aqui por enquanto, tá? Então, eu vou colocar o meu peso. Outra métrica, deixa eu lá, vamos dar uma olhadinha aqui para uma cola. A diferença de peso não é, né? Porque é um exercício, meditou, leu uma data e tal. No caso, ó, vocês podem ver que são bem diferentes aqui as questões. Olha só, o peso, eu tenho que informar um número, né? Eu tenho que digitar, né? Ou então selecionar, mas nesse caso aqui, digitar seria o mais adequado, talvez. O restante das outras métricas, os exercícios, meditou e tal, tá vendo que elas são todas sim ou não, sim ou não, sim ou não? Tirando o humor e água também. Então, depois a gente tem que entender como que a gente vai fazer isso para melhor experiência do usuário, tá? Mas vamos voltar lá, vou colocar duas coisas, peso e água, tá? Só para efeito de teste aqui. Peso e água, beleza. Então vamos só pra gente dar uma olhadinha como é que tá ficando isso aqui. A gente pode vir aqui, teste, ó. Só para vocês entenderem como que tá ficando, tá? E qual que você quer, peso, beleza. Só para vocês entenderem, tá? Então, tá, a coisa mais simples aqui que tem, de todas, beleza? Porém, quando a gente chegar aqui e escolher peso, aí a gente vai ter que botar aquilo que eu tinha acabado de falar. Vamos ter que colocar um texto, né? Então, eu vou colocar uma outra bubblezinha aqui que ele vai falar, ótimo, qual o seu peso então? Qual o seu peso de hoje? Tá? Então vou arrastar para lá, quando ele selecionar o peso, ele vai para essa caixinha, né? E no caso, se eu fosse fazer para água também, ele iria aqui para baixo para registrar a água. Então, qual o seu peso hoje? Só que agora a resposta que eu vou dar não vai ser mais o botão. Cadê o botão? Tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser um input de texto. Então eu vou colocar aqui um input de texto aqui embaixo. Aqui ele vai me pedir placeholder, é o que fica no campo de texto antes de você digitar, já viu? Então, vou te mostrar aqui, mas antes de você digitar alguma coisa, sempre tem assim, escreva seu nome aqui. E quando você começa a digitar, ele apaga. É aquele placeholder, tá? Que fica ali atrás dele. Então, não vou colocar nada, tá? E aqui eu vou colocar o texto do botão, que é enviar. Não, gente, pera tudo. Exatamente, aqui enviar, placeholder, e aqui eu vou selecionar o quê? Eu vou selecionar onde que eu vou armazenar essa informação que ele está me pedindo, né? Então, quem não sabe o conceito de variável tem que dar uma olhada, mas é uma caixinha que você cria com um nome, que você coloca algum conteúdo lá dentro, você depois pode pegar esse conteúdo dessa caixinha onde você quiser, no seu fluxo, tá? Então eu vou colocar aqui um nome como peso mesmo, tá? Então, o que o usuário digitar vai ser armazenado dentro desse peso, tá? E só para efeito de teste, eu vou colocar depois que ele escrever, eu vou colocar aqui um teste que eu faço sempre, que é assim: seu peso é... E seleciono aqui a variável, tá? Que é essa casinha aqui, ó, a variável de peso. Então ele vai me mostrar, logo depois que eu selecionar, ele vai me mostrar qual é o peso. Tá bem básico isso aqui, tá? Mas só pra gente ver se tá tudo funcionando certinho, tá? Vou testar. Olá, Matheus, tarará, o que você quer registrar? Quero registrar meu peso. Qual é o seu peso hoje? Eu não me lembro, mas deve ser 103 e alguma coisa. 103. Então ele vem para mim e fala, beleza, seu peso é 103. Ótimo, maravilha, já temos os dados colocados dentro da variável, tá? Que é uma coisa que vai ser importante, você vai usar isso aqui em tudo quanto é fluxo, então
eu costumo redobrar essa informação. Então, bora lá. Agora o que a gente precisa fazer? Depois disso, a gente precisa jogar tudo dentro dessa planilha aqui, tá bom? Então, o que a gente faz? Tem duas formas, tá? Umas formas que o pessoal normalmente faz, quem trabalha com automações. Uma delas é você utilizar uma ferramenta intermediária, tá? Uma ferramenta de integração, por exemplo, o Make, tá? Ou N8N, por exemplo, ou Zapier, ou seja, tem várias plataformas que você utiliza para fazer essas integrações de outras plataformas, e tem pessoas que preferem fazer com a plataforma de integração, tem gente que não prefere, enfim, tem uma série de formas de fazer a mesma coisa, como eu sempre digo lá na comunidade. Lembrando, se você quiser saber mais coisa aqui, como a gente faz isso, né, várias aulas dessa que eu posto lá na comunidade, o pessoal que bate papo a respeito disso, a gente tira dúvida de todo mundo lá dentro, pode entrar lá, Automate, o link está aqui embaixo, tá? E por enquanto ela está gratuita, até o momento que eu gravei esse vídeo. Então, vamos lá. Até me perdi, fui falar da comunidade aqui, me perdi. Então a gente precisa imputar os dados, né? Na verdade, precisa colocar os dados lá dentro da planilha, beleza? Então a gente vai fazer a integração aqui, tá? Que é a segunda forma que eu ia falar, que é diretamente com o Typebot. O Typebot é uma plataforma muito boa, que ela tem integração com um monte de plataformas, tá? Um monte de outras plataformas, inclusive com o Make aqui que eu tô falando, ó, por exemplo, tá? Que é uma plataforma integradora, que aqui no canal tem vários vídeos, né, da plataforma Make, porque ela é uma plataforma muito legal, muito fácil de trabalhar, tá? Eu acho que vale muito a pena você procurar aqui no canal, tem um vídeo, inclusive, de introdução a essa plataforma, tá? Que ela é muito massa, cara, eu gosto demais dela, não saio dela por nada, tá? E, inclusive, eu tenho um curso dela onde eu ensino a fazer coisas do dia a dia, uns fluxos com as plataformas mais comuns, tá? WhatsApp, enfim, uma série de coisas. Dá uma olhada também aqui, vou deixar o link, beleza? Então bora a integração agora com a nossa planilha, tá? Então eu vou pegar os sheets aqui, vou arrastar e vamos ver o que a gente tem para fazer aqui dentro. Então ele, logo quando eu seleciono aqui, né, vou fazer uma conexão logo. Quando eu vou selecionar, eu tenho que configurar. Ele vai pedir para eu selecionar qual é a minha conta, né, do Google que eu vou utilizar. A minha já está cadastrada aqui. Tá? E se você não tiver, você vai ter que conectar. Ele vai abrir aquela caixinha de conexão com qualquer conta do Google, como sempre ocorre. Você habilita e tá tudo certo, ele já vai mostrar aqui e você vai conseguir utilizar, tá? Então, vou selecionar a minha e vou escolher aqui uma planilha, né? Eu tenho que falar para ele qual é a planilha que eu quero utilizar. E ele tem aqui uma coisa muito legal que é uma seleção aqui que você pode pesquisar, né? Eu não sei se dá para pesquisar pelo ID, mas aqui dá para pesquisar pelo nome, né? Então vou pegar aqui, rastreador de dados, Matheus, ele já selecionou ali, e aí eu preciso ver qual que é a página, né? Em português é página, mas em inglês ele chama de sheet, então é essa maio 2024. Tá. Maio 2024, Select no Creation, vamos lá, o que a gente vai fazer? Né? Se a gente vai pegar algum dado dessa planilha, se a gente vai inserir um dado na planilha, né, numa linha, ou se a gente vai atualizar algum dado. Então a gente vai fazer aqui a inserção. Então a gente vai inserir o dado na planilha, só que agora a gente precisa fazer o quê? O Typebot precisa saber qual dado do Typebot que você pegou vai ser enviado lá para a planilha. Então a gente tem que fazer essa ligação desses dados para que o Typebot e o Google Sheets consigam de fato conversar. Tá? Então eu vou inserir uma linha, adicionar um valor. Tá? Eu vou selecionar aqui a coluna, ele já vai pegar para mim, porque ele já rastreou aquela minha coluna, né, aquela minha planilha, e aqui eu já tenho tudo rastreado. Então, qual que é o que a gente vai pegar? É o peso, selecionei aqui o peso, e aqui você vai falar para ele, cara, você pode colocar um valor que você quiser aqui, mas não faz nenhum sentido nesse caso, a gente vai escolher aquela variável, Insert a Variable. Então, esse Insert a Variable, você vai ter todas as variáveis que você criou, nesse caso a gente só tem o peso, a gente coloca o peso aqui dentro, beleza, foi a conta. Então, toda vez que eu chegar aqui, né, entrar, selecionar peso, inserir meu peso, ele vai me falar qual que eu quis inserir e vai inserir uma planilha, um dado lá na minha planilha. Vamos fazer o teste, tá? Vamos ver aqui, o último peso, dia 18/5, né, 102,3. Vamos dar um teste aqui e vamos ver se ele inseriu algum dado lá. Vamos lá, qual dado que você rastrear? Peso. Qual o seu peso hoje? 110, vamos meter. Não,
1010 não. 110. Ok, o seu peso é 110. Muito obrigado. E aqui ele já me deu, ó, Successfully Inserted Row, ou seja, então o dado foi inserido na minha, uma nova linha foi inserida e vamos lá ver, conferir se realmente foi. E aqui a gente pode ver que tá cá, tá? Muito legal, né? Muito simples, muito rápido. Obviamente isso aqui é o feijãozão com arroz, né? Pra gente fazer essa primeira parte do peso, a primeira parte dessa integração. Mas a gente podia fazer, por exemplo, né, tem uma coisa que é interessante, ó, a gente pega isso aqui, replica aqui, ó, só que eu vou excluir, só para dar uma deletada nos dados, eu deixo a formatação lá. Tá? Por que isso? Porque quando eu for fazer a inserção, olha só, vou fazer de novo, ele já entra lá com a formatação bonitinha. Tá? Então eu vou botar o peso aqui bem baixo, para a gente saber que realmente mudou. O meu peso é 94. Caraca, ia ser bom. Vamos lá. Cadê? Peso 94. E aí já inseriu aqui. Vamos lá conferir. Olha como é que ficou bonitinho. E isso, galera, vocês podem fazer, né, logicamente, com todos essas firulas aqui, ó. Então eu posso colocar a data. Obviamente a data eu não vou precisar inserir, né, porque o próprio sistema consegue colocar. Tá? O peso eu vou precisar inserir, a diferença de peso também não vou precisar, porque o próprio sistema vai colocar. Por que ele não colocou aqui? Ah, porque eu tenho que fazer assim, ó. Tal. Beleza. Enfim, aí é Excel. Excel não, é Google Sheets. E beleza, exercício tem que colocar, meditor que eu não colocar, então o restante das coisas, todas aqui eu vou ter que colocar, inclusive água, né, que eu vou ter que digitar. Então a gente teria que incluir mais coisas aqui, né? Colocar várias outras perguntas, enfim, várias outras opções para a pessoa fazer. Então, tem uma série de coisas para ficar completinho mesmo. A gente teria que fazer muito mais coisas aqui. Tá. E, como eu falei no início, eu estou utilizando isso aqui justamente porque eu tenho um problema. Eu não lembro de entrar aqui e fazer essa medição, cara. Eu não consigo, à noite eu esqueço, então não vai lascar com todo o meu projeto, né, com toda a minha vontade que eu tenho de entender, sei lá, o que o humor, de os dias que eu acordei mal-humorado, o que aconteceu, por acaso, sei lá, se eu tomei pouca água, sacou? Se eu fiz muito exercício, se eu fiz pouco exercício, enfim, uma série de coisas que eu vou conseguir aqui rastrear e, de fato, melhorar um pouco aqui no meu dia a dia, tá? Então isso é bem interessante e, obviamente, foi uma forma aqui de eu mostrar como que a gente pode fazer coisas simples do nosso dia a dia, né, através de automações. E óbvio, isso aqui você pode, esse conhecimento, né, de Typebot com Google Sheets, você pode, cara, usar para infinitas coisas, né? Eu não consigo nem citar aqui, mas dentro de uma empresa, por exemplo, você pode alimentar isso de várias formas. Você pode coletar informações de seus funcionários, pode coletar informação de leads, você pode fazer uma série de coisas com o Typebot e com o rastreador de hábitos, ou com o Google Sheets, porque inclusive eles são gratuitos, né? As duas plataformas são gratuitas. Aqui no Typebot, como eu disse, eu acredito que você consegue ter 200 respostas, até 200 respostas sem pagar, tá? Em cada bot. Tá? Você pode compartilhar com quem você quiser, cara. Você pode mudar aqui as configurações. Enfim, é uma plataforma muito legal, muito boa mesmo. Tá? E, obviamente, eu não queria que esse vídeo ficasse tão longo, eu queria que deixar para vocês aí esse ensinamento legal. Porém, queria deixar também que eu tenho um treinamento completo disso, tá? Eu falo treinamento, mas é um curso, né? Na verdade, é um curso, cara, rapidinho, express, para você pegar, entender como que você faz esse tipo de coisa, né? Desse tipo de aplicação do Typebot com o Google Sheets. Tá? Então, se você tem interesse nisso aqui, entra lá na comunidade e fala comigo lá, fala com o bot, fala com alguém que você vai entender como que a gente pode chegar a isso aí. São cursos muito baratos, baratinhos mesmo, só para quem quer pegar isso aqui, cara, no dia seguinte já fazer, já aplicar, tá? Então, entra lá, que tem bastante coisa. Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, tá? Se você tiver algum comentário, alguma dúvida, alguma coisa que você quiser deixar, deixa aqui abaixo nos comentários, porque eu tenho lido bastante os comentários aqui, tem movimentado para mim aqui, me inspirado, né, nos assuntos que eu vou trazer aqui para vocês no canal. Então deixa mesmo o seu comentário e vê se fala que você gostou
dessa nova forma, né, que eu vou trazer os vídeos. Pegar, assim, alguma coisa bem mais prática, que você consiga no final da aula, por exemplo, ter uma coisa pronta, tá? Essa é a minha ideia. E aí eu preciso mesmo saber se você gostou. Então deixa o joinha, cara, se inscreve aí que agora eu vou gravar bastante conteúdo, tá? Toda semana vai ter conteúdo, não vou prometer todo dia, nem 3 vezes por semana, mas toda semana vai ter, tá? Eu quero intensificar mais isso aqui. Então deixa seu comentário aqui, que esse vídeo aqui é um pouco de um divisor de águas das coisas. Eu preciso muito da sua contribuição aqui nos comentários para que a gente siga aqui no canal. Muito obrigado, dá uma olhada aí nos outros vídeos que tem muita coisa boa, beleza? Um abraço.